Boa noite a todos, boa noite, Jacques, boa noite, Raquel. Mais uma vez, a Escola Aldeia está aqui ao vivo, neste canal, para promover diálogos e saberes, né? E dessa vez, o que nos une é a autoria maravilhosa desse livro aqui, O Enigma do Infinito, um livro que se propôs inicialmente a classificação como literatura infantil, mas, em verdade, é para o deleite de todas as idades. E para falarmos das belezas, poesias e paradoxos que circundam a temática do livro, temos a honrosa presença de ninguém mais, ninguém menos do que os autores. A designer e ilustradora Raquel Matsushita, que cuidou com brilhantismo desse projeto gráfico, e o escritor Jacques Fuchs, responsável por toda a poética enigmática presente na escrita desse livro. De antemão, quero agradecer a todos que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, porque a gente já está praticamente num ritmo de despedida, quase entrando de férias das nossas atividades na escola. Quero agradecer a vocês dois especial, Raquel e Jacques, por essa oportunidade, porque é sempre muito enriquecedor conversar sobre literatura e design. Vou fazer aqui só uma breve apresentação de vocês, se vocês me permitem, ou vocês preferem se apresentar? Como você achar melhor. Pode apresentar. Então tá bom, então vou fazer. Bom, o Jacques é graduado em matemática, mestre em ciência da computação pelo UFMG, doutor e pós-doutora em literatura pelo UFMG e pela Universidade de Lille 3, na França, e pelo Unicamp, além de pesquisador visitante da Universidade de Harvard. Ele escreveu vários livros, Literatura e Matemática, o premiado romance Antiterapias, o manuscrito de Brochadas, Mexugá, Nobel e a psicanálise nos jogos e traumas de uma criança de guerra. A Raquel Matsushita, ela é designer gráfico, ilustradora e escritora. É diretora da Entrelinha Design. Quem é esse dele? Como? Acho que a sua conexão está um pouquinho... Não, eu só fui mostrar que tem esse também dele. Tá travando para você também, Carol? A da Raquel? Tá travando, Raquel. Sua voz está cortando. E a sua imagem está congelada. Sério? Sério. Ixi. O que eu faço? Agora melhorou? Às vezes é melhor usar o 4G do celular do que o Wi-Fi. Você está no celular ou no tablet? Porque se você puder usar o 4G é melhor. Eu estou no iPad. Tudo bem, eu vou entrar no celular. Tá bom. Mas eu só queria falar que tem esse já. Vou trocar, tá? Tá bom. Tá bom. Enquanto isso, eu vou continuar falando sobre... porque tem 259 mil prêmios que você já ganhou, eu vou terminando de falar enquanto você... Mas aí quando eu virar ministro da Cultura ou da Educação, eles vão descobrir que é tudo mentira, né? Então... Não, por isso que eu perguntei se vocês queriam falar o currículo de vocês, porque tá vendo... De novo, tá bom? Olha, uma vez eu apaguei minha nota de hebraico na 4ª série, que eu perdi média, aí eu fiquei muito triste, aí eu cheguei em casa e apaguei a nota. Carol, será que isso pode ter um efeito cascata, que vai significar que eu trapacei na 4ª série e eu vou perder todos os meus títulos depois? Eu acho que é provável. É bem provável. Você não pode assumir assim nenhum cargo no executivo. Melhorou? Agora melhorou. Só a câmera. Só liga a câmera. Aí, agora sim. Tá bom? Melhorou? Tá Melhorou ótimo, Raquel. Você queria falar o quê? Eu queria mostrar esse aqui, ó, dele, que eu acabei de receber. O homenagem literário. Homenagem. Ainda tem esse que eu não falei, né, por último. Estou desatualizado. Agora, às 8 da noite, a gente pode falar sobre homenagem, né?
Literário. Bom, então, a Raquel ela é designer gráfico, ilustradora, escritora, diretora da Entrelinha Design, criada em 2001, é graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista de São Paulo, especializou-se nos cursos de Design Gráfico, Cor e Tipografia na School of Visual Arts de Nova York, onde também foi colaboradora no escritório de design da Linda Cosarim Studio. Trabalhou como editora de arte da Abril e da Globo, é designer muito premiada, entre eles Cátedra da PUC Unesco, prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, prêmios da Bienal Brasileira de Design Gráfico, prêmios literários da Biblioteca Nacional, várias vezes o Prêmio Jabuti, finalista no Prêmio João de Barro, Prêmio Miolo, Prêmio HQ Mix, enfim. Bom, a razão da gente estar aqui hoje é para a gente falar desses enigmas aqui. Eu fiquei bem encantada com esse livro. Quando o Jacques me mandou, eu li imediatamente. E aí eu reli essa semana. E aí, de novo, eu descobri coisas novas, viu? Consegui solucionar alguns enigmas que antes eu não tinha conseguido. E aí eu fiquei, assim, pensativa, sabe? O que esses autores, Paulo Leminski, Jorge Luiz Borges, Jorge Perec, Miguel de Cervantes, Allan Poe, o que eles têm em comum? Como que você conjugou tudo dentro do seu livro? Bom, primeiro é um prazer falar aqui na aldeia, né? Já sou figurinha carimbada na aldeia, né? É sempre um prazer falar aqui. E também lembrando, né, Carol, que a Palavrear trouxe os livros, né? Fez um malabarismo para trazer os livros. Então, quem quiser aí gostar, né, se interessar pelo livro, dá para pedir pela Palavrear que eles mandam entregar. Quase como iFood de livros, né? Isso. Manda na hora, vai gostando, já vai indo. Só que sem explorar ninguém. Sem explorar ninguém, né? Aí já pode pedir já, e aí no meio da nossa live, né, Raquel? A gente já vai, as pessoas já vão tirando dúvidas, né? Então, eu né, para falar um pouco desse livro do Enigma do Infinito, eu acho que para falar dele eu tenho que falar da minha vida, né? Porque, na verdade, esse livro, né, eu acho que eu não consigo me desprender dele na história, né, da minha vida. Então, aqui a gente tem vários professores, alunos, pais de alunos, né? E a minha história foi que eu sempre fui um cara que eu nunca gostei muito dessa coisa né, de aceitar separações das áreas do conhecimento, né? Então, né, acho que antigamente, hoje as coisas estão mudando, mas pelo menos quando a gente era novo, falava, se você gosta de matemática e física, você vai ser engenheiro, e se você gosta de história, geografia, você vai seguir para humanas, se você gosta de biologia, você vai para medicina, né? Enfim, eu gostava de tudo, né? Ainda gostava de esporte também, né? Porque ainda tinha aquele mito que quem, né, é bom em esporte, né? Também não é bom academicamente. Então, era uma confusão danada. E eu gostava de tudo, né? Enfim, e aí eu comecei, né? Eu era muito bom em matemática e física, mas eu gostava de ler, e eu gostava de ler desde muito novo. Eu lia os textos desse Jorge Luiz Borges, né? Que é esse cara que nos acompanha, e eu sempre falava assim, puxa, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando, mas ao mesmo tempo, não entendendo, eu ficava encantado do que ele falava. E mesmo encantado com o que ele falava, e ao mesmo tempo encantado com o que ele falava, que ele era um escritor, eu falava, esse cara está falando de matemática, esse safado está falando de matemática, mas eu não tinha nem ideia de que, enfim, um cara da literatura, talvez um dos maiores escritores, podia colocar matemática ali. Enfim, continuei minha carreira, sempre lendo esse cara, até hoje, já deve ter 30 anos que eu leio ele, 30 anos que eu não entendo. Então, se alguém não entende, pode se sentir, né, abraçado, porque eu tenho 30 anos que eu leio e não entendo, mas gosto. E aí fui fazer engenharia elétrica, e depois mudei para matemática, e depois mudei para computação. E aí, no meu doutorado, finalmente, eu resolvi, enfim, estudei oficialmente Borges,
E aí fiz uma tese de doutorado, que é aquela que está ali, ó, no cantinho, que se chama Literatura e Matemática, que é essa junção da literatura com a matemática. Enfim, depois disso, né, eu escrevi meus livros ficcionais, esses romances que você falou, mas eu sempre tinha a ideia, puxa, eu acho esse livro de literatura e matemática muito difícil, nem eu dou conta de ler, por que não fazer uma coisa mais, né, mais poética, mais encantada, que pudesse pegar as mesmas ideias e pudesse colocar de um jeito bonito, e com, né, eu imaginava figuras, enigmas nas figuras, né? Eu nem conhecia a Raquel na época, né? Enfim, escrevi esse livro, O Enigma do Infinito, que eu acho que nem se chamava Enigma do Infinito, mandei para um concurso literário, que é um prêmio que se chama Barco a Vapor, que é um prêmio bem conceituado, são 2, 3 mil livros concorrendo, e aí eu fui finalista desse livro. E aí a Cris, que deve estar nos vendo aí, que era da Positivo, ficou interessada no livro, eu mandei, e aí começou toda essa história, né? Enfim, e esse livro caiu nas mãos da Raquel, a Raquel vai falar também, né? Quando caiu nas mãos da Raquel, a Raquel também não gostou muito de mim, queria me bater, enfim. Mas ela vai contar eu tenho uma super curiosidade depois para saber como é que foi isso. E aí a Raquel vai contar direitinho, mas enfim, essa história, né? Então, pensando no livro, é justamente falando sobre a minha vida, né? Assim, de alguma forma falando dessa vida de um cara que quer abraçar toda a matemática, todos os enigmas da matemática e, ao mesmo tempo, sem tirar o pé da literatura e sem tirar o pé da literatura de qualidade. Então, por exemplo, né, para os que estão nos assistindo, que eu fui aí na aldeia, já tem 2 anos, né, Carol? Quando eu fui ler sobre Alice no País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas é um escritor que era matemático e fez um livro sobre lógica, então, para crianças. Então, esse Lewis Carroll aparece aqui, né? O Borges tem essa ideia que eu acho maravilhosa, que nos acompanha ao longo do livro, né, Raquel? Que é essa ideia de uma biblioteca, né? Imagina, né? Aqui a gente está vendo uma biblioteca cheia de livros, mas imagina que eu pudesse pegar um livro e esse livro tivesse infinitas páginas. Então, se eu pudesse pegar um livro com infinitas páginas, vocês concordam comigo que eu só precisava de um livro na minha biblioteca, porque todos os livros poderiam ser um livro só. Então, vem essa ideia. E, na verdade, essa ideia que parece fantástica, ela não é, né? Porque um livro, quando você abre uma página e você lê alguma coisa no livro, isso te remete a outro livro, te remete a uma história, te remete a uma pessoa, te remete a um cheiro. Agora, um livro ilustrado ainda te remete a outras tantas ilustrações, a outras cores, a outras visões. Então, de fato, um livro é infinito, né? Né? Os grandes livros eles vão ser lidos, relidos e reescritos tantas vezes, né? A gente sabe que tem essa literatura que a princípio não nos interessa, que é essa que você fecha o livro e não leva nada para você, né? Porque é aquela coisa mascadinha. Mas esse livro, sobretudo o Enigma, como você mesmo disse, toda vez que você abre para ler, você descobre uma coisa nova, né? A Raquel, quando ela me contou dos enigmas que ela propôs no livro, eu fiquei ainda mais encantado com o livro, sabe? Eu olho para o livro, eu tenho orgulho do livro, né? Não, ele é lindo, né? É um livro bonito, é um livro que a gente fica olhando mais do que tudo, mais do que lendo, né? Tem esse negócio de querer ficar olhando o livro e volta à página e vai de novo. E a Raquel vai contar uns segredinhos aí também. Enfim, então é isso que eu imagino de toda a literatura, né? Essa coisa inesgotável, né? Essa rede que a gente chama hipertextual, inesgotável de conhecimento. Então, essa que é a proposta do livro, né? Cheio de enigmas, de brincadeiras, de jogos literários, linguísticos e agora visuais, né? Com a Raquel. Eu fico pensando, Raquel, como que foi para você quando esse texto, né, do Jacques chegou nas suas mãos, assim? Você já imediatamente começou a pensar em alguma coisa ou foi um processo mais de aprofundamento, de pesquisa?
porque a classificação do livro é para um público infantil, né? Ele é acessível para as crianças, é extremamente acessível para as crianças, né? E enriquecedor. Daí, dentro dessa temática, né, para você poder alcançar todos os públicos, como foi o seu processo? Olha, quando eu recebi o texto, porque quando a gente vai ilustrar um livro, a gente sempre quer contar uma história, né? Eu sempre vou querer contar uma história. Como eu vou contar a história? É um jeito de contar a história, levando, obviamente, em consideração o texto, ou seja, nós vamos juntos, né? Mas é um jeito autoral, né? É um jeito que eu escolho para contar a história. Por isso que o ilustrador também tem a sua parte autoral, né? Na parte visual. Agora, quando eu vi esse livro, eu li e falei assim, não tem história. Então, eu fiquei desesperada. E aí, eu fico brincando com o Fux, que eu xinguei ele, né? Eu falei, gente, não tem história, como que eu vou fazer aqui? E aí, eu comecei a entrar no texto, porque o texto, ele tem muitas camadas. O texto sozinho tem muitas camadas, né? Tanto que eu li de novo hoje, né? Hoje de manhã, eu falei, vou reler, tal, E aí, mais coisas vieram. Então, assim, eu que ilustrei o livro, que eu destrinchei o texto ainda hoje, quando eu li, ainda achei mais camadas. Então, isso é muito maravilhoso, é aquilo que o Fux falou, a gente vai indo, e aí você vai até onde você consegue ir, cada um tem, isso que eu acho que é bonito na leitura, né? Cada um tem a sua interpretação, tem a sua bagagem, e aí você vai até determinada camada, né? Mas aí, quando eu peguei o texto, eu falei, o que eu vou fazer? Então, eu fiquei lendo, e falei, bom, é um ensaio. Então, já tirei um pouco a história daquela obrigação de fazer uma única narrativa para um livro, que é o que normalmente a gente faz. E aí, pensando que são ensaios, e eu pensei que cada capítulo são pílulas, que se são independentes, têm uma certa independência, mas todas elas estão, todas elas perpassam por um mesmo fio condutor, que é matemática e literatura, né? E elas conversam um pouco entre si, mas elas são independentes. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma narrativa geral para o livro, porque o livro, eu fiquei pensando isso, eu me senti muito convidada. Para mim, foi um convite a um passeio numa biblioteca, né? Então, é muito como eu me sinto, que eu penso na narrativa maior desse livro. Então, esse livro é um passeio, ele começa convidando, sem dizer nada, uma prateleira. Você não sabe onde você está. Você pode estar na casa de um amigo, você pode estar numa biblioteca ou na sua própria casa. É uma prateleira de livros. E são livros que, em princípio, essa imagem, né? E essa imagem são 2 páginas ilustradas sem explicar nada, o que eu acho muito legal não explicar, para deixar essa lacuna para o leitor preencher. Então, de imediato, você vê a lombada, né, esses títulos, e não diz muito, porque não é para dizer mesmo. O leitor atento vai perceber, conforme ele vai lendo o livro, que todos esses livros, eles estão citados no livro, né? E esse daqui é um em questão, porque ele tem uma diferença em relação a todos, então ele chama uma atenção, que é o próprio livro. Então, a gente tem essa narrativa maior, e a hora que você chama para o livro, que é o próprio livro, você começa no sumário do livro. Então, você entrou no livro, no Enigma do Infinito. E essa é a narrativa maior do livro, que vai, você perpassa todo o livro, e quando chega no final do livro, que está dentro do livro, a gente volta para as prateleiras, que é uma retomada de uma linguagem que você já teve lá no comecinho do livro. Então, nessa volta, o livro em destaque, o enigma está aqui, ó, ele está aqui propositalmente escondidinho, num lugar da página que não é o lugar mais nobre, é o lugar perto da lombada, é meio escondido, porque não é mais para chamar atenção. E o livro que chama é o livro do Borges. E aí, a gente está dizendo que a gente vai começar uma outra leitura, né? E aí, a gente dando um zoom out, né? Quer dizer, indo para trás, a gente vai descobrindo que todo momento a gente estava dentro da biblioteca de Babel, né? E que todas aqueles livros, a gente estava aqui pertinho de uma dessas prateleiras. Então, essa é a narrativa maior do livro. E dentro do livro tem as mini narrativas,
que são as pílulas, que são os capítulos. Então, tem uma abertura, uma imagem maior, e aí, na página seguinte, tem uma mini narrativa. Então, em relação às cores, me ajudam a isso, aos objetos, ao desenho, né? Aí, aqui a segunda, a gente já vê que muda tudo, muda a paleta da ilustração. E daí, na mini narrativa dela, elas conversam. E assim vai o livro inteiro, né? E aí assim, como o texto ele tem milhões de portas, eu fui escolhendo algumas, eu fui elegendo mesmo, porque é muita coisa que tem aqui, né? Então, eu fui elegendo algumas e fui escolhendo mesmo. Ah, aqui eu vou fazer assim, aqui eu vou abrir essa portinha, aqui essa outra. Mas tem muito mais do que está ilustrado, né? Então, isso que eu acho legal, assim, porque é um livro infinito, né? Tem muita leitura, né? Eu fiquei bem assim impressionada com essa, porque não necessariamente a ilustração ela vai casar com o texto. De repente você pode fazer uma leitura só da ilustração e você está fazendo a leitura do livro. Mas nesse caso, eu percebi que foi feito de uma forma muito, como você falou, você pegou uma das possibilidades, né, infinitas do texto e foi se desenvolvendo. E ela ficou realmente muito enigmática. Quando falava de paradoxo, existia um quê das questões paradoxais na ilustração. E a impressão que eu tive é que o tempo todo o livro é uma intersecção entre literatura e matemática. Sim. E daí eu fico pensando aqui num processo de escolarização. Olha só. Porque gente, escola... 1000 perdões, mas é que o celular tá. Eu estava usando o iPad, né? Mas então eu vou ter que pôr na bateria, só um minutinho. Pode continuar, desculpa. Raquel. Eu fico pensando assim, o processo de escolarização, ele nos obriga muitas vezes, né? Obriga muitas escolas, principalmente escolas tradicionais, a colocar os conhecimentos em grades. Né? A matemática é uma coisa, português e matemática são quase coisas antagônicas dentro do ensino tradicional, né? E aí, Jacques e Raquel, vocês pegaram isso, Raquel, de uma forma de comunicação visual, e você, Jacques, nesse texto riquíssimo, você simplesmente disse: matemática é literatura e literatura é matemática, né? E a impressão que a gente tem enquanto alfabetizadora. Então, quando a criança vai ser alfabetizada, na verdade, são signos, né? Os números, as letras, e a gente pode fazer deles o que a gente quiser. E você, Jacques, com essa possibilidade, você retornou, como se você retornasse à sua infância e tivesse essa possibilidade de resgate, assim como o Picasso disse, né? Leva-se muito tempo para pintar como uma criança. Leva-se muito tempo para poder pensar como uma criança escrever assim, Jacques? Pois é, adorei essas suas referências, né? Mas eu acho que esse retorno, né, não é só a infância, mas talvez a infância da humanidade, a infância do conhecimento. Porque quando nasce esse desejo do ser humano de saber, de conhecer, né, enfim, se a gente for pensar no ser humano saindo das cavernas, então ele tinha que fazer uma conta, né? Porque ele tinha que saber como funcionava, né? O período do dia, da noite, ele tinha que fazer né? A conta das estações, não é isso? A agricultura, né? Que aí em Goiânia é tão desenvolvida, ela não vem disso, dessa coisa de prever, de fazer uma previsão matemática, né? Que os ciclos vão se repetir, e além disso, você entender toda essa coisa dos ciclos, você tem que entender também, né? Além de você entender do seu próprio métier, que é a agricultura, você tem que entender dos ciclos, você tem que entender da matemática, você tem que entender das estações, você tem que entender do céu, né? A astronomia, enfim. Então, os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, eles eram versados em todas as áreas do conhecimento, né? O próprio o Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci, o que o cara talvez não tenha né? Ele quis tudo, né? Ele abraçou a matemática, abraçou a medicina, abraçou a pintura, enfim. Então tem essa ideia, né? Essa ideia de retorno de alguma forma, né?
E esse livro é legal, eu acho, porque tem uma coisa que dá para perceber que acho que é a nascente dele, né? Que não tem uma caixa, não é matemática, não é português, é tudo, né? E aí, essa coisa de levar a matemática para a arte é maravilhoso, né? É muito legal, né? Foi tudo... Toda a imagem foi construída com forma geométrica, modular, né? É matemática pura, né? E eu acho que esse livro ainda tem uma outra briga, né? Uma outra questão que também me incomoda um pouquinho, né? Quando ele foi finalista lá desse prêmio e tal, que ele quase ganhou, depois vieram me contar que teve uma briga com o júri, e ainda tem essas brigas, a Raquel vai entender, porque alguns gostam de classificá-lo como paradidático. Aí, e isso me incomoda um pouco, né? Não, terrível. Por que, né, um livro que ele tem toda uma questão artística poética, né, na linguagem e na ilustração, ele é um livro para ser, né, que tem esse enquadramento hoje tão enquadramento quadrado, né, tão um livro para ensinar e livro que não é para ensinar. Todos os livros são para ensinar, né? Acho que a Raquel pode falar melhor do que isso. Mas, né, eu acho que hoje a gente está num momento na literatura, por exemplo, que eu não consigo mais escrever, falar, eu sou um cronista, eu sou um contista, eu sou um romancista. Eu sou tudo junto. E nos livros, né? Então, os livros contam histórias, podem passar, né, ideias, enfim, né? Só sobre o paradoxo, que eu acho isso muito bonito também, que é uma história que também, né, eu sempre, né, eu e acho que muita gente brinca que os livros que nos escolhem, né? Não é a gente que escolhe os livros, né? E aí eu me lembro que depois que a Raquel me apresentou as ilustrações, eu fiquei tão fascinado, maravilhado com essa ideia que eu sempre tive, né, de um livro que contém o próprio livro, porque isso já é um paradoxo em si, né? Sim. Vocês percebem que o livro está aqui e o livro está aqui, tem um livro dentro de um livro, né? Que depois vai aparecer de novo. E aí, quando eu vi essas estantes, eu fiquei pensando, as estantes dos livros, que são os livros citados, aí eu falei, Raquel, faltou um livro. Que tal você colocar um livro na nossa estante, né? Que tenha o seguinte nome, né? Que é esse aqui que aparece bonitinho aqui do lado, na última folha. Bem no final. Bem no final, que é o livro que aparece todos os livros já escritos e a lombada contrária a todos os livros não escritos. Agora que eu fui ver isso. Olha que livro mais maravilhoso! Esse aqui é o livro que todo mundo quer comprar. Se a Palavrear vendesse o livro, todos os livros já escritos e todos os livros não escritos, e todo mundo não ia comprar, eu ia comprar todos. E aí eu avisei para a Raquel, coloca um livro chamado Todos os livros não escritos e todos os livros já escritos. Aí a Raquel, a estante estava faltando um livro, não é? Verdade. Assim, sim. Eu já tinha preenchido todos os livros com os livros que estavam dentro, o próprio livro, mas faltava um. E aí, foi incrível, né? Né? E são surpresas, né? Sim, sim. E quando eu terminei, né, de ilustrar, que foi uma coisa que eu fiquei assim, fazendo vários enigmas. Então tem muitos enigmas aqui nas ilustrações, né? E aí quando eu liguei para o Jacques para mostrar e para contar e para a gente trocar, a gente ficou horas no telefone, né? E falando assim, você viu isso? Você viu isso? Aí eu ia falando, nossa, isso eu não tinha visto. Então, assim, a gente foi trocando e daí foi super legal, porque daí eu falei assim, você fez comigo, agora eu tô fazendo com você, né? Foi super divertido, assim. Então, do paradoxo, por exemplo, que ele fala do Don Quixote, tem os dois elementos, né? E aí, os dois elementos, eu não vou falar todos não, porque senão eu vou ser muito chata com o leitor. O leitor é que tem que descobrir e tal, que é uma delícia. Mas eu vou falar só desse, vai. O paradoxo é esse, né? Tem o moinho e tem aqui a espada dele. O Cervantes. E a sombra? Mas olha a sombra. Olha! As sombras são paralelas. Esse é o paradoxo. Eles estão encostados, os objetos estão encostados. A sombra deveria encostar, né? Mas elas são paralelas. Então, tem essas brincadeiras com a imagem também que
que foi super divertido também fazer, né? Essa aqui do espiral também, eu achei bem Essa aí interessante. é a regra de ouro, né? É o quadrado, é uma espiral. Essa daqui é uma proporção que a gente encontra na natureza. É super antigo. Isso daqui é Pácaro não perfeito. Fibonacci, né? Aquela proporção áurea. Uhum. Isso, é proporção áurea. Então, esse é o retângulo de ouro, né? Que a gente faz aqui um quadrado, formou aqui um retângulo de ouro. Faz um quadrado, formou aqui um retângulo de ouro. E assim vai até o final. E aí, essa espiral, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Essa é uma forma da natureza que está nas árvores, né? Em relação à copa e o tronco, está no corpo humano, está nas conchas. Você sabe que foi esse espiral, essa proporção áurea que inspirou o logo da escola? Foi? Foi. Que legal! Olha, não tinha reparado. Que legal! Muito legal. E aí, essa espiral, na verdade, ela é definidora do próprio formato do livro, né? Porque no livro aberto, né? Assim, porque ela vem aqui, vem aqui, vem aqui, e aí, bem no finalzinho, que é o infinito, bateu junto com o texto aqui. Então, tá vendo? Os deuses ajudam a gente também. Eu tenho que dizer. Cheio de detalhezinho. Olha, são vários detalhes que tudo vai se encaixando. A Karine Alexandrina, ela disse assim: é muito interessante as ilustrações que flertam com o gráfico. Achei a arte deco também, até meio étnica. E aí eu lembrei, a partir dessa colocação dela aqui no bate-papo aqui do YouTube, eu achei interessante que me lembrou muito o Escher. Isso que você fez. Me lembrou demais. Sim, né? Porque o Escher tem isso, de misturar os planos, né? Mas tem muita geometria, né? Muita geometria, muita matemática. Tem uma que eu adoro, e assim, para quem é da área aí de humanas, né? Talvez tenha o cara, um dos mais gênios da área de humanas é o Walter Benjamin, né? Acho que muitos já devem ter ouvido falar, enfim, talvez um dos caras mais citados e mais geniais de todo o tempo. E ele tem um texto maravilhoso que chama A Tarefa do Tradutor. E esse texto, que é um dos textos mais bonitos e mais citados no mundo, ele fala sobre o traidor. Então, um tradutor, ele é um traidor. Porque, enfim, você traduzir, você está subvertendo alguma coisa, você está roubando, você está inventando, né? Eu já traduzi alguns livros e eu fico andando pela casa triste porque eu estou roubando, enfim. Só que para você mostrar isso, talvez para as crianças, como que um traidor, né? Como que o tradutor é um traidor, né? Por exemplo, aí você pergunta para uma criança, como que fala ovo em inglês? Aí ela, egg. E como que fala em espanhol? Huevo, né? E em francês, œuf, se você souber as línguas, né? E aí, só que o ovo, em português, ele tem uma outra brincadeira. Ele é um lipograma. O que é um lipograma? É uma palavra que você pode... É um palíndromo. É palíndromo, desculpa. Ele é um palíndromo. Ele pode escrever da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, ovo, ovo. Então, aqui, a gente tem um capítulo que é palindromático. Percebam. O capítulo chama A Torre de Babel ou A Torre da Derrota. A Torre da Derrota, se você ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, é um palíndromo. A Torre da Derrota. A Torre da Derrota. Então, aqui a gente está provando toda a teoria benjaminiana, porque, enfim, se você tem ovo, na hora que você vai fazer a tradução do ovo, que seria esse quadrado mágico, que é que você pode ler de todos os lados e ele é a mesma coisa, na hora que você faz a tradução do ovo para o inglês, você perde o palíndromo, não perde? Sim, total. Traiu. Traiu. Você passa para o espanhol, a pessoa vai entender que é ovo. Ah, eu quero um ovo. Eu quero huevos. Mas não tem o ovo, perde o ovo. Então, o tradutor, ele está traindo a língua, de alguma forma. Então,
esse capítulo, por exemplo, a gente fala sobre isso, né? E fala sobre, né, que a Torre de Babel, que seria essa ideia de que todas as pessoas falassem a mesma língua, não é assim que era a ideia anterior à Torre de Babel? Ela nada mais é que uma torre da derrota. E a Torre da Derrota, ela por si só é um palíndromo. Então... Assim, a Torre da Derrota porque busca algo que seja unívoco, e não existe, né? Porque eu já estou me traindo aqui falando com vocês, porque eu não escolhi as palavras certas para traduzir o meu pensamento. Eu tive que escolher algum, mas não está correto. A comunicação é equívoco eterno. Pois é, né? Aí você tá indo lá para o Lacan, que inclusive falou de matemática, né? Para os que são exatamente aí estão nos assistindo, Lacan, qual que é a ideia do Lacan, da psicanálise, né? Que ele chega a um determinado momento que ele fica muito incomodado, que ele fala determinadas teorias sobre o ser e as pessoas interpretam como elas bem desejam. Então, ele tenta matematizar o conhecimento. Então, ele vai para a topologia, para a teoria dos conjuntos, para tentar acabar com a ambiguidade. Mas, mesmo na matemática, ele se depara com problemas como paradoxos, como os problemas com infinitos. Aqui a gente fala muito do infinito, né, Raquel? Porque tem diferentes infinitos, né? Eu fiquei pensando nessa questão que vocês colocaram do infinito, né? Tanto nessa ilustração, como no seu texto, né? Então, na verdade, tudo comporta o infinito, né? Se a gente for pensar nos átomos, se a gente for pensar do que a gente é feito, né? Tudo comporta o infinito. Temos vários infinitos, né? De 0 a 1 tem um infinito de números, né? Antes do zero tem infinito. Você falou os números negativos, né? E os números positivos, né? São infinitos. Então, são vários infinitos, né? Isso é muito poético, inclusive. Aí eu fiquei pensando se a intersecção da literatura com a matemática, se não é poesia. O que você acha, Raquel? É verdade. Bom, o Safo, né? Safo tá no livro. Ela tá aí para dizer isso mesmo. Safo é poeta. Agora, ela tocava a lira, né? Ela também era música. E música é pura poesia. Música, é pura matemática, né? Os tempos de 8 em 8, 4 em 4, assim como depois eu fiquei pensando o livro também tem muita matemática na construção da estrutura do livro. Então, o livro ele é feito por cadernos, né? Por cadernos de 8, de 16 ou de 32. Você pode procurar na sua estante se você tem um livro de 43 páginas. Não tem. 47? Não, impossível. São múltiplos de 8. Então, livro também é matemática. Toda vez que eu vou fazer um livro, eu faço sempre essa multiplicação de 16, de 8 ou de 4. De 4 a gráfica não gosta muito, mas dá. Então, a matemática está em toda a estrutura do livro, né? E da música, né? Agora, eu queria mostrar uma coisa aqui que eu separei, que são os carimbos com os quais eu fiz as ilustrações, que também são puramente matemáticos. Dá para ver daqui? Dá sim, que incrível! Olha. E a própria ideia do carimbo, de então, carimbar, assim, carimbar, é uma ideia do infinito, né? É uma ideia do infinito. Então, esses carimbos, eles são modulares, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Eles são modulares. Eu posso pegar todos esses quadradinhos, só esse quadradinho, por exemplo, e usar com este quadradinho aqui. Então, eu fiz essas combinações. Então, eu usei eles inteiros, usei só um pedacinho aqui, usei 4 quadradinhos aqui. Esse daqui dá para ver bem na primeira ilustração, né? Dá para identificar ele bastante na primeira. Então, parece a cúpula da biblioteca do Borges. É isso mesmo. Então, essa daqui é a capa, olha. Só com esse carimbo único, só este, é a capa, né? Porque daí, olha, ele é carimbado de várias posições. E aí, o que eu fiz, então? Eu peguei o carimbo, aí eu tinha deixado tudo tão bonitinho, e aí eu tive que fazer tudo isso.
Eu peguei os carimbos, entintei eles assim, ó, com o rolinho, e aí tem que ser pouca tinta. A camada tem que ser fininha, porque senão na hora que você imprime, borra só, né? Não faz o desenho. Então, eu entintei e imprimi várias vezes, 3 vezes cada um. A primeira era mais tinta, né? Saía com mais tinta, mais encorpada. Segunda menos, a terceira menos. Então, com um carimbo, eu tinha 3 versões de impressão, isso com cada um, que vocês viram aqui, que não é tanto, mas só que o fato deles serem modulares, geométricos, o fato de eles serem matemáticos, cada pedacinho desse eu posso misturar com todos. Então, assim, fica uma infinidade de combinação, né? Que é o livro. É o próprio livro. Nossa, né? mas essa ideia da narrativa eu achei muito incrível. A narrativa, a escolha da técnica da ilustração, que é a narrativa do livro, ela está muito ligada com o texto. Eu sempre vou escolher a técnica, porque, para mim, a técnica diz. E ela diz, ela faz parte da narrativa, né? E a narrativa é também o texto, né? Então, já que você que fez eu pensar nessas coisas aqui, é tudo coisa dele. E isso né, assim, né? Eu acho que diante de tantas coisas, né? Como falar que isso é um paradidático, né? Como falar que isso tem um manual de instruções, né, Raquel? Assim, limitar, né? Faça isso, faça aquilo. Na verdade, é um mundo de possibilidades. Por isso que o tal do Enigma do Infinito é isso, né? Que cada página você pode, né? Você se remete a milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, tantos quanto você possa, né? Imaginar. E, enfim, os livros eu gosto muito, né? Porque tem os livros de poesia, né? O tal do Paulo Leminski, que você mesmo falou, né? Tem a poesia é uma estrutura matemática, né? Se a gente for pensar nos sonetos, se a gente for pensar nas rimas, então a poesia por si só é matemática. Tem toda essa referência a esse Perrec, que é esse cara que trabalha os livros, né? Como palíndromos ou como lipogramas. O que é um lipograma que eu falei? Por exemplo, o Perrec ele perdeu os pais durante a Segunda Guerra Mundial. E como você fala pai e mãe em francês? Você fala père e mère. Então tem 2 S. Ele escreveu um livro que se chama La Disparition, que é um desaparecimento. Então tem várias mortes, várias perseguições, enfim. Na hora que ele publica esse livro, ele fala, as pessoas começam a ler e de repente descobrem que num livro de 370 páginas não tem nenhuma vez a letra E, que é a letra mais frequente do alfabeto francês. É a mesma coisa de você escrever um livro em português, e foi escrito, foi traduzido, né? Foi traído, né? Existe uma tradução em português que chama o sumiço, sem a letra A, sem a letra E. A versão que foi publicada é sem a letra E, que não é a mais frequente. Enfim, e aí o que ele fala? Ele fala o seguinte: bom, eu escrevi um livro sem a letra E, que é a letra mais importante, porque os nazistas me fizeram viver sem as pessoas mais importantes, o Père, 2 S, e a Mère, 2 S. Então, eu, que sou Jorge Perrec também, que tem 4 S, tenho que conseguir viver sem as pessoas mais importantes, sem a letra mais importante. Então, tem um capítulo que eu falo sobre isso, que é lindo, né? Porque é lindo. E a Raquel coloca uma ilustração linda, que é o E sendo segurado assim, né, como se fosse, né, aquele último suspiro, né, Raquel? Que o E tá, né? E aí tem um texto que eu escrevo também com um palíndromo. E aí eu falo, olha, com um lipograma. Tem uma parte aqui que tem uma letra que eu não uso. Aí a Raquel até ficou atrás dessa letra, não foi? Sim, é claro. Você acha que eu não vou me divertir? Eu lendo aqui, aí ele fala, então descubra, né? Qual é a letra do primeiro parágrafo que sumiu. E aí eu fiquei procurando ela, né? Lógico. E achei. E ela tá na ilustração de um modo discreto, né? Discreto. Lindo. E o E é o E por um tris, né? Assim,
por um triz que o Perrec viveu, por um triz que, né, na verdade, a vida é por um triz, né? E a gente está vendo agora exatamente como ela é, né? Enfim, de repente vem né, tem uma matéria para os que gostam de ler aí, na revista Piauí, que saiu a história de um vírus, né? A história de um vírus desde lá como ele surgiu, enfim, não do vírus que a gente está enfrentando agora, mas de um vírus, né? É um texto muito bonito. E né, a gente está por um triz, né, que não tem consciência, não tem nada, e que vive, né, ao longo de bilhões de anos, sugando assim, né, o restinho da migalha, né? Tem um trecho aqui do livro que eu pensei assim, falei, o Jacques ele teve uma premonição. No finalzinho, teve assim... verdade! Não é? Sim, agora eu lembrei. Tem assim, ó. Será que já estamos vivendo nessa época? As estrelas estão se apagando? O nome secreto de Deus desvendado e a torre de Brahma finalizada? Não, felizmente. Mesmo o melhor computador do mundo não conseguirá resolver rapidamente esse problema. Vamos continuar sonhando com a matemática, com a promessa do infinito e com a literatura ainda por muitos milhões de anos. Se o homem não colocar um fim em si mesmo, o que seria um grande paradoxo, infelizmente, possível. O que a gente está vendo na carne, né? Eu sempre falo isso, a gente está diante de uma ameaça à raça humana. Assim, acho que, né? Olha, a raça humana pode ser extinta, pode não ser esse vírus, né? A gente sempre imaginou né, o cometa vindo e acabando com tudo, né? Mas antes dele chegar, todo mundo ia estar lá, feliz da vida, abraçando. Quem gosta de praia está com os amigos na praia, não sei o quê. E aí veio um vírus para fazer chacota com a gente, né? Não, vai ficar todo mundo quietinho em casa, sozinho, os netos longe dos avós, né? Olha que crueldade, né? O fim do mundo sempre foi visto como um certo romantismo das pessoas, né? Os hippies na praia, ou dançando na fogueira, né? Os religiosos lá pregando, né? Aquela cena do Papa sozinho, né? Deitado sozinho naquela Praça São Pedro, né? Para mim é a cena mais marcante da pandemia, sozinho, deitado numa cruz do século XIII, que foi usada na peste, né? Enfim. E aí a gente está sendo atacado enquanto raça humana e as pessoas não estão se unindo, né? Pelo contrário, né? Outro dia me fizeram uma alegoria que eu achei interessante. Já viu o cachorro quando ele está molhado e ele se sacode assim, espirra água para todo lado? Parece que o planeta Terra está fazendo isso com o ser humano. Pois é. E a gente ainda assim não está se agarrando uns aos outros. Né? Não está agarrado fisicamente nem pode, mas ajudar os outros também não. A gente viu como que é humanitário o Trump, né? Você viu que ontem ele comprou todo o antiviral do mundo, né? Não vi, perdi essa notícia. Tem um antiviral que foi o único até agora também, junto com a dexametasona, que deu resultados e artigos renomados publicados, aí chama Remdesivir. E aí o Trump comprou toda a produção mundial para os Estados Unidos. Ninguém mais pode ter acesso a isso. Nossa! Só isso que ele fez, assim, é um humanitário, né? Super, né? Como é que pode, né? Olha só, já que tem uma pergunta aqui para você. Assim, porque tem um trechinho que você diz que a matemática, poeticamente falando, ela promete o infinito e a eternidade. Você que disse isso. Foi eu não, foi esse narrador aí, né? Nunca confiável. Dentro disso, assim, fala mais um pouquinho sobre essa relação que você vê, essa possibilidade de relação poética entre a matemática e a literatura, né? Esse infinito e a eternidade.
como que foi esse encontro para você? Porque você é um matemático, né? E é um escritor, né? Trabalha com literatura e com a matemática, é professor. Como que é esse encontro para você? Porque, de novo, né, muitas vezes, né, ainda mais para quem trabalha no ambiente escolar e trabalha com essas grades, né, isso acaba sendo uma preocupação muito grande, né? Não, será que meu filho entende? Igual você estava falando que você gostava muito de esporte, né? A destreza corporal tem tudo a ver com a matemática. Né? Normalmente, a gente observa uma criança com uma psicomotricidade mais assim, ela mais desenvolvida nessa psicomotricidade, normalmente são crianças que se dão bem na matemática, num raciocínio lógico matemático. Né? Existe essa relação. Né? Então, a gente que faz questão no processo de escolarização, dá um jeito de colocar as coisas em caixas para didatizar e acaba dificultando, porque não é humano, né? A gente, na verdade, o conhecimento, ele chega todo junto para nós, né? E então, como que foi que você... Porque você passou por esse processo de escolarização tradicional, né? Você passou por isso tudo. Depois, como foi para você ter essa possibilidade? Quando foi que você falou, poxa, eu posso tudo, eu posso ser um matemático, um escritor, eu posso tudo na vida? Quando foi isso? Eu brinco que foi no momento que eu fiz aquele meu voto de pobreza do São Francisco, né? Que eu estava na matemática, na engenharia, na computação bobando, aí eu falo, vou fazer literatura, né? Eu acho que eu sempre fui apaixonado por as histórias, né? Eu sempre gostei da matemática, mas eu gostei mais das histórias por trás da genialidade dos matemáticos, né? Né, o Borges, né? Que é um cara que eu era fascinado. O cara, com 5 anos de idade, ele traduziu Oscar Wilde pro espanhol, porque ele era bilíngue, ele não gostava da tradução. Imagina, com 5 anos de idade, ele trabalhou com tradução também, né? A Raquel sabe melhor do que eu, né? Essa ideia de traduzir também o texto para uma imagem, né? Se isso pode ser, é uma forma matemática, né? De fazer algumas conexões, né? Então, acho que é tudo, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu ainda dou aula de cálculo, né, na faculdade, e dou aula também de português, e dou aula de inteligência artificial, como aqui há pouco tempo eu falei, né? Aí eu só não posso ser ministro, né? Igual eu estava falando, né? Depende do seu currículo, tá tudo certo. Eu até fiquei pensando assim, não, eu roubei na prova de hebraico, essa eu confesso, já está até nos meus livros, que no Antiterapias eu conto do dia que eu cheguei em casa e apaguei a nota de hebraico, que eu tinha perdido média, porque até hoje ela é a única nota que eu me lembro, que é a que eu apaguei, né? Mas essa ideia é muito bonita, por exemplo, essa ideia da matemática universal, né, que é ela que promete o infinito, que é essa pergunta que foi feita, eu acho isso maravilhoso. Né? Tem uma nave espacial chamada Discovery, que está aí pelo espaço sideral, com várias relíquias da Terra, para se um dia ela se deparar com alguma inteligência artificial, alguma inteligência extraterrestre, ela poder apresentar para essa inteligência o que nós somos, né? É lógico que acho que a foto de alguns presidentes não pode aparecer, né? Tipo Trump. Mas aí, dentro dessa cápsula, tem equações matemáticas, tem esse número de ouro, Raquel. Ela está lá, sabe? Por quê? Porque tem essa ideia da promessa do infinito, da promessa da universalidade. Ou seja, quando uma inteligência pegar, né, as coisas da Terra, pode ser que não entenda inglês, português, não entenda o nosso físico, carne, DNA, estruturas, mas entenda a matemática, né? Assim, eu não acho que isso pode ser possível, não, mas eu acho que só você imaginar isso, sonhar com essa possibilidade de uma universalidade, né? Os que gostam de cinema aí, que gostam de ficção científica, acho que em todos os encontros né, que não são os filmes de terror, mas encontros de inteligências extraterrestres, sempre tem a matemática por trás.
né, se você for pensar em alguns filmes, né, sobre isso, sempre tem alguma coisa matemática. Não, a matemática está em tudo, né? Se a gente quiser olhar, a matemática está em tudo. A geometria, a matemática, enfim, a gente olha e vê ela em tudo. Eu percebo que uma outra coisa que eu acho muito interessante, que vocês dois, foi um ponto muito comum da fala de vocês dois, é essa possibilidade de você ler o livro e depois ler de novo e já ter um outro, já abrem-se outras janelas e outras portas, né? E daí, assim, eu não consigo deixar de pensar nesse poder que o livro tem de acessar os nossos conteúdos inconscientes, né? Então, porque é claro que hoje eu sou se eu leio o seu livro de novo daqui a um ano, eu vou ter outros links, né? Que eu já vou ter tido um outro caminho percorrido. Aí tem uma pergunta que uma professora fez para a Raquel relacionada a isso, assim, Raquel, numa entrevista, você disse que gosta de ler porque a literatura traz reflexões conscientes e inconscientes a respeito da vida e da natureza humana. É uma forma de espelhamento para nos compreendermos melhor. Então, você acha que as imagens, já que você produz essa comunicação visual, você acha que as imagens têm esse condão de falar com o nosso inconsciente? Você acha que o nosso consciente, ele traduz, ele é acessado também por essas imagens? Como que você pensa essa questão? Olha, eu acho que quando a gente entra eu acho que a literatura é um lugar muito seguro, na verdade, porque você entra ali num lugar que às vezes pode ser muito doído para você e muito difícil, mas você tem as artimanhas do próprio texto, do humor, né? O humor leva a gente para um lugar sem a gente perceber. Não estou falando só de criança também, literatura para a infância, estou falando livro adulto também, leva a gente para um lugar e a gente está protegido por aquilo. Por mais que a gente se identifique com o personagem, se for muito pesado para você, você pode falar, não, mas é o personagem, não sou eu, né? Então, sempre tem uma coisa segura de você ir até onde você pode ir. Inclusive, a gente vê os nossos fantasmas até onde a gente tem estrutura para lidar com eles. Porque, senão, a gente não vê os fantasmas. O nosso corpo é muito inteligente, a nossa mente é muito inteligente. Você nunca vai ter uma catarse, sei lá, na terapia, ou no banho, ou na corrida, se você não tiver como estrutura já cognitiva, psicológica, psíquica mesmo, de lidar com isso, senão vai ficar sempre ali, né? Tem gente que nunca fala de sentimento, porque não consegue lidar com ele, né? Então, eu acho que a literatura é um jeito de você ter esse contato com você mesmo, mas de uma forma muito segura. E aí, quando você falou das imagens, eu acho que imagem também é literatura, né? Tem livro e imagem, que não tem texto. Imagem é também um jeito de você, um túnel para você entrar ali dentro de você. E aí eu fiquei lembrando agora, assim, antes dessa live, eu vou contar para vocês que eu faço aula de dança, uma aula muito legal, tem um ritmo africano, assim, com Rubens de Oliveira, ele é maravilhoso, é um coreógrafo maravilhoso. E aí eu fiz uma ligação com essa pergunta da imagem, e eu queria sair um pouco da imagem concreta, porque, assim, a gente falar da imagem num livro, ou a gente falar na imagem de um museu, que eu vou e vejo um quadro, que é uma imagem concreta, eu acho que acho que a gente até já falou isso já aqui, né? É muito ligado com... Também é uma porta de entrada que também tem a ver com o texto também é outra porta de entrada, podem ser duas portas diferentes, que você entra junto, caminha junto, e depois encontra lá dentro. E aí eu pensei numa imagem, queria abrir esse conceito de imagem, né? Uma imagem que fica dentro da nossa cabeça, na verdade, né? Então, nessa aula de dança, ele fez uma experiência que foi a seguinte: eu danço médio para baixo, né? Assim, tipo, eu danço porque eu gosto, tá? Mas não sou nada exímia dançarina. Mas ele fez o seguinte, e aí quando ele fala improviso, eu fico pensando, o que eu vou fazer? Tá, o que eu faço? O que eu faço? Ele pegou e falou assim, imaginem que o seu nariz é um lápis e você vai escrever seu nome. Nessa hora, qual é a minha bagagem? Eu amo tipografia, adoro os desenhos das letras. E o desenho da letra, ela diz, o próprio desenho por si só, tirando a semântica da palavra,
ela diz, ela comunica. Então, eu comecei a escrever o meu nome, né? E aí o meu corpo começou a fazer uns movimentos que eu jamais faria, jamais, na hora que ele fala improvisa, porque eu não tenho vocabulário da dança para fazer isso, né? Agora eu tenho o vocabulário das artes gráficas. Então, eu escrevi meu nome em caixa alta, em caixa baixa, manuscrito, itálico, e eu comecei a fazer um monte de movimento com o corpo a partir dessa bagagem. Então, ele sempre traz... Eu queria tirar um pouco a imagem do livro e levar a imagem mais para o geral. Ele sempre traz essa imagem. Toda aula, ele traz uma imagem. Então, essa foi a imagem do lápis. Depois, o umbigo virou o lápis. Então, todos os movimentos saindo daqui agora, né? Outra aula, ele trouxe a imagem de uma bacia, que, na verdade, a gente concretizou isso. A gente dançou com uma bacia cheia de água. E aí, o seu movimento... para a água não cair, é um outro movimento do corpo, né? Então, assim, a imagem, ela é essencial para concretizar alguma coisa que está no nosso consciente e no inconsciente também, né? Porque se você for pensar na água, a gente tem no inconsciente onde a gente cresceu a primeira vez na nossa vida. Na água, né? Na barriga da mãe. Então, assim, eu acho que sim, a imagem tem um poder muito forte dentro da gente mesmo, para a gente poder viajar. Raquel, você falando aí, vamos sair do livro, vamos pensar numa coisa mais ampla da imagem. Sabe o que eu pensei? Nos sonhos. No sonho? Sonho. Tudo maravilhoso. O sonho é essa imagem. Sim. Sim. A gente produz muitas imagens, né, nos sonhos, e você percebe que fica até difícil de verbalizar, porque é algo tão surreal que é até difícil de contar um sonho, né? Não, era assim, mas não era. Era, mas não era. Foi, mas não foi. Era você, mas não era você. Né? E se você for pensar, sonho é pura literatura, né? Porque tudo pode, né? E é pura ficção, entre aspas, porque, na verdade, o sonho está muito ligado com o inconsciente, né? Mas ele está muito... Né? A gente pode dizer... Bom, eu já sonhei coisas e virou livro. Olha isso. É material de literatura, não é, Jacques, para você também? Tem o Salvador Dalí, o Buñuel, fizeram disso pois aí. Verdade, surrealismo, né? O que a Carol falou é justamente isso, né? Porque tem um livro, né? Tem um autor que é super enigmático, que é o James Joyce. James Joyce, para os que conhecem, ele escreveu um livro que se chama Ulisses, né? Que é considerado por muitos um dos grandes livros. Só que Ulisses, ele se passa durante o dia, né? Durante um dia. E ele tem um outro livro, e esse outro livro se chama Finnegan's Wake. E Finnegan's Wake é à noite. E, inclusive, o Borges, quando leu Finnegan's Wake, falou, não, isso aqui é demais, isso aqui extrapolou tudo que pode ser chamado de literatura. Porque ele, entre milhões e milhões de coisas enigmáticas, porque ele está num sonho, né? Então, no sonho, como você disse, as regras da lógica, as regras das imagens, as regras das conexões são todas subvertidas, as regras do tempo, né, Raquel? Você pode estar aqui, você pode estar aqui, as regras do espaço. Então, ele faz isso na literatura. Então, muitas vezes, ele está conversando com um personagem e esse personagem é outro. Por quê? Porque a gente faz isso o tempo inteiro no sonho, não faz? A gente vê alguma pessoa e essa outra pessoa você conversa, mas depois você vai descobrir que essa pessoa que está aí materializada não é essa pessoa. Então, fazer isso na literatura, né? Romper essas estruturas, de alguma forma, que estão enraigadas, tempo, espaço, lógica, né? Por que a Alice é tão rica? Porque ela também mexe com isso, né? Porque ela também brinca com esticar o pescoço, viajar, parar numa descida, entrar num buraco, rodar, virar, né? Se afogar nas próprias lágrimas, né? Começar a falar diferente. Então... é isso, né? O sonho está aí, né? E quando o sonho talvez seja transportado, bem transportado para a literatura, ou vice-versa, né? A coisa fica mais interessante, né? Raquel, o nosso é o livro sobre os sonhos, né, Raquel?
É uma ótima ideia, hein? Vamos! A gente vai falar do Freud e Jung, né? Não, e vamos falar que nesse caso aí do Finnegan's Wake, isso aí não é coisa de neurótico, não. Já é coisa de outra estrutura. Não é para quem quer, não é para quem quer, né? É só para quem pode pirar. Que pode. Raquel, qual que é o nome do seu professor de dança? Estão perguntando aqui. Ai, gente, ele é maravilhoso. Faz aula com ele. Chama Rubens de Oliveira. Ele é da Comuns. Eu conheci ele num espetáculo que eu vi dele chamado Subterrâneo, que foi maravilhoso, assim. E aí eu falei, nossa, que coreografia mais linda e tal. Aliás, vai ter semana que vem a apresentação do Subterrâneo no Sesc. Sabe o Sesc TV? Sim. Ao vivo. O Sesc ao vivo vai ter a apresentação dele, Subterrâneo, vale super a pena. E é isso, né? Ele traz na arte da dança tudo que a gente traz aqui no livro. É simetria, matemática, tempo e, ao mesmo tempo, com tudo isso, muita poesia, muita. Então, assim, não é uma coisa que você fica, né, vai fazendo uma coreografia mecânica. Não, é poesia pura. É isso, é você olhar para um balde de água e dançar com ele e falar, nossa, e isso te remeter à sua infância, né? Assim, aos sentimentos e o seu corpo responder a isso, enfim, é tudo ligado. E eu acho que o livro tem isso muito forte, né? Eu tenho uns livros que eu preciso fechar e parar, assim, falar, agora não dá muito, agora você fica aí um pouco, porque não está dando, assim. Depois eu volto nele e tal, mas tem uma dificuldade da gente entrar em contato de verdade, assim, né? E a poesia, eu acho que é isso, ela traz um encantamento que te fala, não, tudo bem, pode vir, vem. Uhum. É isso. E é uma companhia de dança ou ele é sozinho? Ele tem uma companhia de dança que chama Comuns. Tá. E aí ele também é professor, né? Então, as aulas agora, obviamente, a gente está fazendo virtual, é muito mais chato, mas eu não sei nem como chama, porque não é academia, né? Mas assim, o lugar é lá aqui em Pinheiros. Já que está rolando uma certa polêmica aqui, para você parar de tomar vodka durante a live. Eu ia falar para ele, vai, você está dando gole muito maneira aí, né? Só para garantir, é água. É água. Porque a gente tá falando de poesia, eu lembro do Vinícius de Moraes, que ele ia para um show, né? E aí ele colocava uma garrafa de uísque no show, bebia ela inteira e após o show ele se internava numa clínica de alcoólatras anônimos. Era assim que ele passava a noite, não sei se você sabe. Durante esse ano e meio, que eu acho que ele ficou em cartaz no Canecão, ele se internava todos os dias. Tá bom. Gente, foi muito bom. A gente podia fazer isso mais vezes. Foi muito divertido, muito produtivo. Tem várias perguntas aqui pedindo para a gente não parar. Então, sonhos, né? Que o sonho é metaforizar a vida, a Bárbara falou. O Sávio perguntou se o sonho também pode ser visto como uma forma de encontrar o divino. Eu acho que a poesia pode ser vista como uma forma de epifania, né? A Safo, sim, né? Sim, né? Eu acho que, na verdade, a gente pode ficar aqui fazendo essa live até acabar a pandemia, porque aí passa mais rápido. Aí, na hora que acabar a live, a gente, opa, acabou, pode ir para a rua. Tem um conto do Nelson Rodrigues que é assim, que um grupo de amigos resolve se encontrar no bar. Aí eles tomam todo dia, só que todo mundo tinha que se encontrar 5 às 7, tinham que ir embora para jantar com a família. Aí um belo dia, depois de algum tempo, todo dia, um cara, né, bateu na mesa. Hoje eu vou jantar no bar. Aí todo mundo ficou meio constrangido, aquele negócio e tal, enfim. Começou a ser a nova regra. Todo mundo ia, jantava e ia para casa. Aí o outro falou, hoje eu vou pedir a saideira meia-noite. Aí todo mundo, não sei o quê. Eu sei que eles se encontram até hoje no bar, porque um dia o cara virou e falou assim, eu não vou embora mais.
As mulheres foram, tentaram tirar eles do bar, enfim, eles não saem de lá de forma nenhuma, né? É um conto do Nelson Rodrigues. Estão lá no bar, quarentenando lá. Eles estão lá, eles não saem de lá. Olha, eu quero agradecer mais uma vez, Jacques. Muito obrigada, Raquel, por essa conversa, esse momento tão bom. Foi muito gostoso, várias perguntas aqui. E, enfim, a gente vamos ver os desdobramentos depois. E foi quem muito gostar tem lá no Palavrear. Na Palavrear tem os livros, né, de pronta entrega, e só que tem alguns poucos exemplares, então vai acabar super rápido, mas ela vai fazer o pedido de novo. Então é só ligar na Palavrear que ela já providencia, seja de pronta entrega ou seja o pedido. E fiquei feliz de conhecer pessoalmente, ó, já virou pessoalmente. Pessoalmente, sim. Ó, consequências da pandemia. A Raquel... Quem tiver uma dica, né? Porque o que você falou, só abrir uma observação, tem um livro, para os que quiserem, também podem pegar na internet. Esse livro é do século XIX. Ele chama Planolândia, Flatland. E esse livro, que é um livro... Tá na moda hoje, hein? E aí é justamente isso, né? Porque é um mundo em duas dimensões, e aí eles tentam ensinar para as pessoas que existe uma outra dimensão. Então, olha só, a coisa está ficando tão normal que a Carol conheceu a Raquel em duas dimensões. Pessoalmente, né? Adorei. É isso que hoje a gente é duas dimensões, né? Ó, dia, quem sabe, eu conheço a outra, né? Sim, mas se a gente encaixar a ideia da imagem, na verdade, a gente se vendo, né? A gente vendo a imagem uma da outra e de nós três, a gente cria também uma lembrança do corpo e da mente também de estar junto, né? Então, quando você fala isso, esse vamos chamar de ato falho, diz muito mais da sensação, né? De que a gente está tendo aqui, da proximidade, da gente estar junto, né? E achei super bonito. Eu adorei te conhecer pessoalmente também. Porque, na verdade, você vê, Jacques, eu já tinha adotado os livros da Raquel lá na escola. Até hoje mesmo, a Josi me passou 2 atividades, análises literárias, que havia feito dos seus livros, né? E aí, olha só como são as coisas. Que legal, né? Agora... Super. Está aqui. Quando o fim do mundo acabar, nós vamos lá, né, Raquel? Vamos sim. O convite está posto. Tá bom. Muito obrigada, gente. Um beijo. Obrigada. Já acabou a pandemia? Já acabou a pandemia? Tchau, beijo. Ainda beijo. Não. Tchau.